Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima sexta-feira hoje a todos nós, amém? Amém. Sexta-feira, graças a Deus, para a glória de Deus, dia lindo de sol, né? Então, amados, hoje vamos lá meditar na vida de Ana, né? 1 Samuel, vamos ler 1 Samuel do 1 ao 11 lá, para nós falarmos sobre esta palavra. Amém? Amém. Então, vamos louvar ao Senhor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e branquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo ao meu redor, amém? Amém. Nós podemos às vezes até pensar que Deus não se preocupa, que Deus, não está vendo, mas Deus, Ele vê todas as coisas e Ele está no controle de tudo, amém? Amém. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, por este dia, obrigada por tudo, Senhor, obrigada porque a Tua palavra, ela nos sustenta, ela nos exorta, nos consola. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa hoje trazer a direção, o norte, o conselho que nós necessitamos, Pai, para as nossas vidas. Guarda, protege, livra cada um que aqui está, Senhor. Traz um renovo, um fortalecimento do Espírito Santo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Live consagrada ao Senhor, então. Vamos lá no livro de 1 Samuel. Vamos meditar nessa palavra, na vida de Ana, uma mulher de Deus, exemplo. Eu gosto muito da história de Ana e fazendo o meu devocional, lendo essa palavra, o Senhor me impulsionou a trazer ela hoje para nós. Amém? Então Amém. Vamos lá ler a palavra? A partir do versículo 1, do 1 ao 11, vamos ler lá, do capítulo 1 de 1 Samuel. 1 Samuel 1, do 1 ao 11. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor.
No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor o tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém. Amém. Olha aí, Ana já dedicando Samuel, né, para Deus, que seria alguém consagrado ao Senhor, a serviço do Senhor. Amém? Amém. Amados, vamos meditar nessa palavra. A palavra diz que Eucana tinha 2 mulheres, né? Ana e Penina. A palavra também vai nos dizer que Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, qual era o problema de Ana? Né? O problema de Ana é que ela tinha uma Penina na vida dela, um marido, né, que tinha filhos com outra mulher, e Ana era provocada por Penina. Penina provocava Ana porque ela tinha filhos e Penina não tinha. Então, a gente olha para a vida de Ana e diz: a Ana tinha tudo para ser feliz, né? Mas a Ana não era feliz porque ela queria gerar. A palavra diz que ela era estéril, né? Que o Senhor a deixou estéril. A palavra é bem clara, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, né? Mas o texto diz ali, né, que Eucana, ele oferecia, ele dava porções dobradas a Ana, né? E porque ele a amava. Então, nós já conhecemos esta história. Mas hoje, meditando nessa história, nós vemos que o cenário onde acontecem as provocações, onde a rival provocava a Ana para que Ana se entristecesse, para que Ana ficasse triste, amargurada, é num templo, numa igreja, né? Então veja que Ana se entristecia, chorava amargamente, porque a Penina estava o tempo todo provocando, né? Veja o que o texto diz. Eles subiam à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, né? Então, os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor, e no dia que Eucana oferecia, dava porções dobradas, né, a Penina e os filhos dela, mas a Ana dava porção dupla, porque amava a Ana, e o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, então, era porque ela era estéril. Por esse motivo, olha bem como Penina, né, sendo mãe, tendo seus filhos ao seu redor, sabendo a alegria que era ter filhos, né, maldosamente provocava, né? A sua rival provocava continuamente, né? Com a finalidade, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Então veja a situação de Ana. A Penina tinha filhos, né? E por isso a irritava. E ela, ano após ano, ela passava por aquela situação. Então é claro que isso a incomodava. É claro que isso a entristecia. É claro que isso fazia com que ela chorasse.
Só que ano após ano ela ia se entristecendo, chorando e consecutivamente perdendo as forças na hora de orar, perdendo as forças na hora de adorar a Deus, perdendo as forças na hora de lutar pela sua causa, né? E um dia seu marido, Eucana, versículo 8, seu marido lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E foi justamente nessa conversa que Eucana tem com Ana que Ana acabou, né, se tocando. Eucana tá vendo que eu estou triste, amargurada, não dou atenção a ele, só fico no quarto chorando, me entristecendo. Então, Ana, ela decide se levantar, decide sair daquela tristeza, daquela amargura, né? E lutar pelo sonho dela, que é o sonho de ser mãe. Às vezes, amada, a esterilidade, né, da Ana era para ter filhos, não podia, era impossível, era uma impossibilidade de Ana. Mas às vezes na nossa vida nós temos uma área da nossa vida que não está bem e nós precisamos batalhar espiritualmente por isso, orar, mas às vezes não temos força. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele levanta, né, Penina, ele levanta gigante, ele levanta Saul, né? Porque o diabo é assim, ele cutuca alguém para nos afrontar, para dizer que a nossa esterilidade, eu vou permanecer estéril, que eu não vou realizar os meus sonhos, que os meus projetos não vão dar certo. Mas a Ana, o que ela fez? Depois que o marido conversou com ela e cobrou dela, perguntou se ele não era melhor do que 10 filhos, a Ana, diz o versículo 9, certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à porta do santuário, Ana se levantou e com a arma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então, essa sacudida do marido, essa pergunta do marido, acho que ficou ecoando na mente dela e Ana se levantou, Ana foi para o santuário e lá Ana chorou, se lamentou e orou ao Senhor, né? E ela tomou a decisão de fazer um voto, ou seja, Ana se posicionou diante do problema, né? Então, por que eu botei hoje que nós devemos enfrentar os nossos problemas? Porque chorar não adianta, ficar amargurado, triste, trancado no quarto, nada disso adianta. O nosso choro, a nossa tristeza diante de Deus não faz com que Ele lute por nós. O que faz com que Deus peleje por nós é a nossa oração, é a nossa entrega, é a nossa dedicação por meio da oração. E Ana entendeu isso. Ana disse: eu preciso me levantar. E Ana se levantou. Ana se levantou em oração. Ana conversou com o sacerdote. E isso foi o suficiente. Ela pensou certamente: não posso ficar aqui caída, batida, triste e amargurada, porque certamente o meu inimigo é isso que ele quer. Então, amados, se nós temos um problema, se nós temos uma impossibilidade, vamos a quem pode resolver. Muitas vezes nós estamos murmurando, estamos chorando, estamos tristes, mas o Senhor nos vê como guerreiro, como guerreira, e como guerreiro e como guerreira no mundo espiritual nós temos que estar com a armadura, nós temos que estar guerreando para vencer os nossos inimigos. O inimigo está te batendo, está te ofendendo, está te oprimindo, está te irritando, e você está reagindo como? Não é com choro, não é com dor, não é com sofrimento, não é com amargura, não é murmurando e nem xingando. É me posicionando em oração. Esse é o posicionamento do guerreiro, de joelho, orando. Então o texto diz, né, que Ana chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Ela disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor me deres um filho, eu vou consagrar este filho ao Senhor, eu vou dedicar este filho e vou deixar ele no teu templo. Ele não vai cortar o cabelo e nem a barba dele nunca será cortada. Então, amados, Ana fez um voto, a Ana entregou. Ela nem tinha recebido ainda, mas ela entregou. Às vezes Deus quer de nós uma entrega.
né? O que você pode entregar para Deus hoje? O que você pode fazer para Deus? Nós vamos a Deus, choramos, né? Suplicamos, pedimos muitas coisas, mas às vezes Deus quer para nos dar um milagre, para fazer aquilo que é impossível em nossa vida. Deus quer que nós venhamos a lutar. Então, quem seria Ana? Ana, ela conseguiu realizar o sonho dela, mas ela buscou em oração, ela fez um voto, ela fez uma campanha, né? Pelejou para que a esterilidade dela fosse lançada por terra por Deus, para que Deus abrisse a madre dela e ela pudesse comemorar com Samuel. E aquela que não podia ter filhos, teve Samuel e ainda teve outros filhos. Então esse era o testemunho de Ana. De um testemunho vieram outros. Amém? Então, eu não sei em qual personagem da Bíblia você se encaixa, se é lá com Davi, que tem que enfrentar o gigante também é um problema que nós temos que enfrentar. Se é Saul, né? Às vezes Saul tem um Saul que persegue, às vezes tem uma Penina que afronta, que te irrita, que te incomoda, porque ela tem e você não tem, né? Mas às vezes os ciúmes, a inveja está em jogo. Ana não queria nada da vida, Ana só queria realizar o seu sonho de ser mãe. E tem Penina que é assim, né? Se irrita com os nossos sonhos e os nossos projetos. Mas quem pode resolver essa questão é Deus. Ana teve seu filho, carregou ele nos braços e isso foi o suficiente para calar, né? Toda a provocação, para terminar com a confusão, para terminar, né, com aquela rivalidade que tinha dentro da casa de Ana. Então o Senhor, Ele quer de nós um posicionamento, Ele quer que nós nos levantemos, né? Porque soldado ferido, soldado caído, não tem como guerrear, não luta, né? Porque tá triste, tá amargurado, tá caído. Hoje nós vamos orar e vamos repreender todo o mal que quer te atingir, que quer te trazer tristeza, abatimento, amargura, que quer que você veja a vida como um filme em preto e branco. Amém? Que a sua boca seja uma boca de profeta, que você possa levantar a sua mão direita e dizer: esse tempo de esterilidade, esse tempo de perdas, esse tempo que eu não vejo nada acontecer, Deus vai mudar. Amém? E eu voltarei à casa do Senhor para agradecer e para testemunhar, e será o primeiro testemunho de muitos outros. Ana testemunhou e entregou na casa do Senhor Samuel e pôde ainda orar, né? Aquela que era estéril teve muitos filhos. Amém? Então, meus amados, posicionamento, enfrente os seus problemas, né? Não fique chorando, murmurando, falando palavras, muitas vezes alimentando o inimigo com a tua tristeza, com a tua amargura, com o teu abatimento, porque os demônios se alimentam, eles fomentam isso para tirar as nossas forças. Então vamos orar a Deus para que Ele renove as nossas forças, para que nós venhamos ver o nosso problema e lutar, nos posicionar e lutar, nos levantar. Amém? Nos levantar em oração para que Deus resolva o nosso problema. Colocar nas mãos de quem pode resolver. Amém? Então, vamos declarar o Salmo 91. Fica com esta palavra, medita lá depois. Ela nos fortalece e muito, né? Uma história linda, a história de Ana, de uma mulher que se levantou, que deu o seu testemunho, deu o seu filho à casa do Senhor, uma casa que servia a Deus, e Deus abençoou Ana. Amém? Vamos lá então declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia.
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados, em cima dessa palavra. Pedir ao Senhor que nos fortaleça. Pedir ao Senhor que nos alcance o nosso milagre, que mude a nossa vida, as áreas da nossa vida que são estéreis, né? A área que é estéril, que não se movimenta, que a gente não vê nada acontecer, mas se nós colocarmos nas mãos de Deus, as mãos dele vai fazer o milagre acontecer. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, obrigada porque a tua palavra é santa, é poderosa, renova as nossas forças, o nosso ânimo. Pai, nós repreendemos todo o mal que vem atacando esta alma, Senhor, que vem essa provocação do inimigo que vem trazendo, Senhor, choro, amargura, tristeza. Seja repreendido agora todo o mal, toda a penina que está orando contra a Ana, Senhor, contra esta vida, contra uma área da vida dessa pessoa, Senhor, em que ela não está dando frutos, em que ela não está gerindo, parindo, trazendo vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, traz vida ao setor da vida dessa pessoa que está sem movimento, sem cor, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, repreende todo o mal, repreende toda a oração contrária contra os sonhos, os projetos de Deus na vida desta pessoa, Senhor. Que nós venhamos, Pai, a nos levantar em oração, que nós venhamos, Deus, a orar, Senhor, orar sem cessar, para que os milagres, as bênçãos, as maravilhas de Deus, que o Senhor possa abrir as janelas, as portas do céu e derramar as bênçãos sem medidas, Pai, e que nós possamos entregar a Ti, Senhor, entregar tudo aquilo que nós temos, Te servir, Te adorar, Te amar em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Porque o choro, a tristeza, a amargura, nada disso move a tua mão. O Senhor se move por meio da oração, por meio do nosso posicionamento no mundo espiritual, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, fortalece os teus filhos, fortalece os teus servos, fortalece-nos, Senhor, que a nossa fé não venha a afundar, a fraquejar diante dos nossos problemas, Pai. Que nós possamos enfrentar, Senhor, as peninas, os gigantes, os Saúls da vida, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, nós viemos a testemunhar as maravilhas, os milagres que o Senhor faz em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que tudo aquilo que está morto ressuscite, para que todo sonho seja realizado, para que toda a honra e toda a glória seja dada em teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida que aqui está. Fortalece eles para vencer. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, Pai. Aqueles que se entristeceram, aqueles que estão prostrados, tristes, chateados, Senhor, porque não conseguem realizar. Só o Senhor pode, porque só o Senhor é Deus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que peleja por nós, o Deus que luta as nossas guerras, Pai. Eu entrego em Tuas mãos cada vida deste canal, cada um que está com um problema, Senhor, um sonho, um projeto que não consegue pôr para funcionar, Senhor. Que o Senhor toque nesta vida, que o Senhor toque nesse projeto, toca nesse sonho, faz a obra na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. E nós te pedimos, lança por terra toda oração contrária, toda praga, toda maldição, toda provocação do inimigo venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém. Amém, amados. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Não
fique prostrado, nem triste, nem caído. Se alegre por meio da palavra, cante louvores, confunda o inimigo. Mesmo que você não esteja contente com a situação, mas você vai testemunhar, você vai cantar o louvor da vitória. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, e o Senhor, Ele vai ouvir as suas orações, assim como ouviu a oração de Ana, e vai realizar um milagre na sua vida. Amém? Creia que Deus, Ele pode todas as coisas. Fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã nós vamos orar pelos enfermos. Amém? Amém. Até amanhã.